Olá, turma do oitavo ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje iniciaremos a semana 2, qual o tema é a importância dos principais recursos hídricos da América Latina. Para ter acesso a esse material que será utilizado hoje na aula, basta estar baixando o material pelo este link, que está em cor diferente, e está escolhendo o ensino fundamental, anos finais, oitavo ano regular. Após isso, vocês podem estar indo diretamente à página 46 para então começar a aula. O que vai ser abordado na aula de hoje? Vamos ver então? A água é fundamental para as atividades agrárias e industriais, e, sobretudo, para a sobrevivência do ser humano. Nesta aula, vocês irão estudar sobre a distribuição dos recursos hídricos na América Latina e alguns conflitos causados pela disputa pela água. Vamos começar então. A aula se inicia com um texto que chama Gestão dos Recursos Hídricos na América Latina. Pode-se afirmar que a América Latina é privilegiada no que se refere à abundância dos recursos hídricos, pois em seu território está presente algumas das principais bacias hidrográficas do mundo, como a do Rio Amazonas, Orinoco e da Prata. Os países desta região enfrentam muitos desafios relacionados à gestão de recursos. Entre os principais desafios, o país fazem parte da mesma bacia hidrográfica, tem que considerá-la como um sistema físico único e dinâmico, e não de forma fragmentada, isto é, apenas como parte do território de cada país. Impactos ambientais, como a contaminação dos rios em determinado ponto, a montante, podem atravessar os limites internacionais e prejudicar as populações locais e a jusante. Leiam a reportagem. Vazamento de petróleo em grandes proporções na Amazônia peruana desde janeiro envia um alerta para os impactos negativos aos rios e à população. O óleo atingiu os rios Chiriaco e Morona, no oeste do país, prejudicando comunidades ribeirinhas e indígenas. Não importa muito onde a gente ganha desafio ambiental. Ainda que esse acidente esteja ocorrendo no Peru, ele vai afetar o ambiente como um todo. No mês passado, o governo peruano decretou situação de emergência em 16 comunidades amazônicas por causa do vazamento de petróleo nos rios que são fornecedores de água potável. Essa reportagem foi publicada na Agência Brasil em 2 de março de 2016. Então vamos começar a fazer uma análise desse texto. Primeiramente foi dito que as principais bacias hidrográficas do mundo são como a do Rio Amazonas, que é o maior rio em extensão. Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes. O segundo, o Orinoco. Essa bacia, ele como rio o principal da Venezuela. E mais importante ainda que vale salientar, o da Prata, ele banha o Paraná, o Paraguai e o Uruguai. Ou seja, ele não é apenas uma parte de um território, de um país. Ele faz parte de um sistema da qual envolve vários países. E muito importante, quando envolve algum país, mais de um país, é como está aqui, ó, ele vai afetar o ambiente como um todo. Ou seja, se contaminar em algum desses lugares em que ele é banhado, certamente vai contaminar aos demais. Aqui é uma ilustração do que seria a América Latina. Quais países compõem a América Latina? E aqui é a hidrografia, ou seja, a distribuição de água da América Latina. Como falei, a bacia do Amazonas é a mais extensa do mundo, sendo o Amazonas o de maior extensão e volume de água do planeta, com 6.296 quilômetros. A bacia de Platina é a segunda do mundo em extensão. É a bacia de maior aproveitamento hidrelétrico da América do Sul e uma importante via de navegação da região, ou seja, essa é uma das finalidades dessa bacia, o aproveitamento hidrelétrico.
A bacia de Orinoco percorreu 2.300 quilômetros, com grande trecho navegável e tem potencial hidrelétrico ou de curso superior. Lagos: Maracaibo, Venezuela e o Titicaca, localizada no altiplano que ocupa a fronteira entre o Peru e a Bolívia. Mais uma vez, é uma bacia que está em conjunto com outros países. A mais de 3.800 metros de altitude. Vamos aqui para outro texto. Comercialização da água e conflitos na América Latina. Por se tratar de uma importante fonte de riqueza, a disputa pela água é um dos motivos que tem provocado tensões entre diferentes países. Assim, a política adotada por um governo local para realizar a gestão e a comercialização da água pode prejudicar os outros, contribuindo para a ocorrência de conflitos. Um dos mais importantes relacionados à disputa e à comercialização da água ocorreu na América Latina, nos anos 2000. Foi deflagrado na cidade de Cochabamba, na Bolívia, e envolveu grandes empresas multinacionais, o governo local e movimentos populares de camponeses e trabalhadores urbanos. Leia o texto a seguir. Os movimentos sociais da Bolívia passaram a influir na formulação e execução das políticas públicas de água e esgoto, a partir da vitoriosa guerra pela água travada em Cochabamba, em 4 e 11 de abril de 2000, opondo milhares de camponeses e trabalhadores das áreas urbanas ao governo do departamento de Cochabamba e à multinacional Bechtel dos Estados Unidos, que assumiram, no início de 1999, o serviço de água e esgoto do departamento. O conflito civil provocou uma morte e dezenas de feridos. Com a entrada da Bechtel na Bolívia, as tarifas de fornecimento de água subiram 150% a 180%, e os tradicionais comitês comunitários de água potável foram obrigados a pagar para utilizar a água. No dia 11 de abril de 2000, após uma semana de uma verdadeira guerra de água, o governo de Cochabamba cancelou o contrato com a concessão com a Bechtel. Com a vitória do movimento popular, o serviço de água e esgoto de Cochabamba baixou a tarifa ao patamar anterior à privatização. O serviço vinculado ao governo do departamento também passou a contar com a participação de 3 membros da organização não governamentais em sua diretoria para promover o controle social das empresas. O que aconteceu? Esse movimento social dos populares da Bolívia foram muito importante. Ele ocorreu na cidade de Cochabamba no ano de 2000. Esse movimento foi importante para garantir a população de estar usufruindo da água e do saneamento básico e também de se mostrar contra a privatização, já que quando houve a privatização, a população passou a ser cobrada de uma tarifa extremamente alta, seja de 150% a 180%. Esse movimento envolvia a população, envolvia uma revolta contra o governo e também contra essa multinacional, a Bechtel, que tem origem dos Estados Unidos, origem americana. As atividades. Então, vamos para atividades. Atividade 1. Como é possível avaliar a América Latina no que se refere à disponibilidade de água doce? A América Latina tem pouca ou bastante água? Como que é a hidrografia dela? Tem muito. As bacias que tem aqui são de alta extensão ou pouca extensão? Atividade 2. De acordo com a primeira reportagem apresentada, como o impacto local no meio ambiente pode se tornar regional ou global? Como eu disse, é um sistema dinâmico e único. Como que é este impacto? Agora, atividade 3. Observe a imagem abaixo. Tem como legenda essa imagem: manifestações populares durante a Guerra da Água, na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Qual a importância dos movimentos sociais na Guerra da Água de Cochabamba no ano de 2000? Como podemos observar a relação local e global neste conflito de água? Como eu já expliquei, qual a importância?
Será que teve alguma relação local e global nessa movimentação, neste conflito de água? Agora, leia a reportagem abaixo e analise o mapa para responder às questões, as atividades 4 e 5. Aquífero na Amazônia pode ser o maior do mundo, de geólogos. Reserva do Alter do Chão tem volume de 86 mil quilômetros cúbicos de água potável, quantidade que permitiria abastecer a população mundial por 100 vezes. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará, UFPA, apresentou um estudo na sexta-feira, dia 16, que apontou o aquífero de Alter do Chão como o maior volume de água potável do mundo. A reserva subterrânea está localizada sobre os estados do Amazonas, Pará e Amapá e tem volume de 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, o que seria suficiente para abastecer a população mundial em cerca de 100 vezes, ainda de acordo com a pesquisa. Em termos comparativos, a reserva de Alter do Chão tem quase o dobro da água de volume potável que o aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos de água, até então considerado o maior do país, e que passa pela Argentina, Paraguai e Uruguai. Os estudos que temos são preliminares, mas há indicativo suficiente para dizer que se trata do maior aquífero do mundo, já que sob a bacia hidrográfica do mundo, que é o da Amazonas Solimões. O que nos resta agora é convencer toda a cadeia científica de que estamos falando, disse Milton Mata, geólogo da UFPA. Vamos para as questões. Pesquise na internet o dicionário o significado da palavra aquífero. Será que significa? Será que tem alguma importância? Será que vocês já escutaram falar sobre aquífero? Atividade 5. Segundo a reportagem, qual é o tamanho do aquífero Alter do Chão, onde ele está localizado? Tem essa informação no texto e aqui também neste mapa. Ó. Ali, ó, o aquífero Alter do Chão. Quais estados ele está? A capacidade está aqui, ó, de 86 mil quilômetros cúbicos. Ele é 100% territorial, 100% em território nacional e é o maior do mundo. Já o aquífero Guarani é o segundo maior do mundo. Cerca de 70% se encontra em território nacional, ou seja, no Brasil, e possui a capacidade de 45 mil quilômetros cúbicos. Essas são as atividades dessa aula. Qualquer dúvida pode estar sendo procurada para estar esclarecendo. É isso.